Galerinha, o melhor ficou para depois, né? Então, se você chegou até aqui, deu aquela sofrida, fique tranquilo, porque agora você vai ter um assunto que é fácil e que cai muito. Eu vou chegar a dizer para vocês que mais de 50%, talvez até muito mais do que isso, das questões de empresa pública e de sociedade de economia mista estarão justamente nesse tópico da nossa aula. Nós vamos falar sobre as diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E só para você entender a importância desse tópico, tudo que nós vimos até agora vale tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista. Então, digamos o seguinte, todo o conteúdo da nossa aula, nas últimas horas que você esteve aqui comigo, nós estamos tratando de características iguais, comuns. Eu posso dizer para vocês, então, que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, é tipo 90%, 95% igual. Onde é que elas mudam? Elas vão mudar nessa parte agora. Elas mudam em 3 características. Então a gente pode dizer genericamente que empresa pública e sociedade de economia mista seriam como irmãos gêmeos. Quando você olha de longe, sem conhecer a entidade, você não faz ideia do que ela é. Tanto que quando a gente vai dando nomes aí, eu vou passando para vocês tipo assim, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Infraero, Correio, Hemobras, Ebecer e mais um monte de outras, você fica pensando, pô, será que isso é empresa pública, será que isso é sociedade de economia mista? Porque olhando de longe a gente não percebe a diferença. Para ver a diferença é só o pai e a mãe ou as pessoas mais próximas que vê a diferença de um irmão gêmeo. É mais ou menos aqui. E eu vou trazer para vocês então as únicas 3 diferenças entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Vamos começar com o artigo 3º, lá da Lei das Estatais, da Lei 13.303, que diz para a gente o seguinte: empresa pública é entidade, aí eu pulo toda aquela parte que nós já vimos, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. E deixa eu avançar, que não está aqui no nosso slide, mas eu vou voltar com vocês lá para o comecinho da nossa aula, basicamente um dos primeiros slides da aula de hoje, em que nós colocamos o conceito de empresa pública e de sociedade de economia mista, e eu coloquei para vocês o seguinte: a sociedade de economia mista é entidade, características iguais, e aqui ela coloca assim, ó, com ações com direito a voto, pertencem em sua maioria à União, aos estados, ao DF ou aos municípios, ou à entidade da administração pública indireta. Então a primeira característica, a primeira diferença, vamos colocar aqui o seguinte: agora eu vou utilizar empresa pública no azul e vou usar sociedade de economia mista no vermelho, tá? E vou começar aqui na primeira diferença. A primeira diferença trata da composição do capital. Quando eu falo de composição do capital, eu estou tratando daquilo que nós chamamos de capital social da entidade. Quando você vai constituir uma empresa, você, teoricamente, precisa ter dinheiro. Porque essa empresa vai ter que ter um patrimônio, um capital social. E a questão é o seguinte: o capital social da empresa pública, ele é um capital social público. Eu vou dizer mais além para vocês. Ele é um capital social 100% público. O que quer dizer o capital social da entidade ser público? Quer dizer que esse capital social pertence ou é oriundo de entidades da administração pública. Então vamos lá. O capital de uma empresa pública pode ser da União? Pode. Pode ser de um estado? Pode. Pode ser do município? Pode. Pode ser do DF? Pode. O capital social da empresa pública pode ser de uma autarquia? Pode. Pode ser de uma fundação pública? Também pode. Pelo menos na teoria, poderia. Pode ser de uma outra empresa pública? Pode também. Pode ser de uma sociedade de economia mista? Também pode. Olha só o comando do parágrafo único do artigo 3º. Desde que a maioria do capital votante pertence em propriedade da União, do Estado, do DF, do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de
entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que interessa é o seguinte, o capital social sempre será de uma entidade política. O controle social, ó, a maioria do capital votante tem que pertencer à União, ao Estado, ao DF ou ao município. Sempre. Mas você pode ter participação também de entidades de outros entes da federação ou até mesmo da administração pública indireta. É isso que está nos dizendo a Constituição Federal. Então imagina o seguinte, vamos pensar aqui comigo, uma empresa pública que 100% do capital é da União? Pode. Pode uma empresa pública que 51% é da União e 49% é do Estado? Também pode. Pode uma empresa pública que 60% é da União, 20% é do Estado e 20% é de uma sociedade de economia mista? Também pode. Tem uns alunos que vêm e falam o seguinte, professor, essa exceção do capital 100%, essa regra do capital 100% público tem uma exceção. O aluno falando, tem uma exceção. É o aluno fazendo extrapolações. Tem que cuidar com isso. Se a sociedade de economia mista tem capital público e privado, e a empresa pública admite que uma sociedade de economia mista tem o seu capital, então pode ter uma parcelinha privada ali, né, professor? Não, galera, isso não é uma exceção. Porque a questão aqui é a origem do capital ser de uma entidade da administração pública. Isso que é ser 100% público. Então, quando o capital vem de uma sociedade de economia mista, ele é público, porque essa entidade faz parte da administração pública. Então, não tem exceção do que a gente está falando aqui nesse primeiro ponto. Ok? Agora vamos para a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela vai ter capital público. Afinal de contas, a maioria do capital votante tem que pertencer ao ente público, mas ela também pode ter capital privado. Inclusive, você pode, por exemplo, chegar na Bolsa de Valores e adquirir o capital de algumas sociedades de economia mista. A Petrobras, por exemplo, ela comercializa ações na Bolsa de Valores. Você pode ir lá e comprar ações da Petrobras. Você é particular e detém parcela das ações da Petrobras. Pode. Essa regra não vai ser sempre assim, porque o fato de ser sociedade de economia mista não te obriga a comercializar ações na Bolsa de Valores, mas te permite. Por outro lado, vamos pensar na Caixa Econômica do Banco do Brasil. Caixa Econômica é empresa pública. Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Você consegue comprar ações do Banco do Brasil? Sim, consegue. Se você for na Bolsa de Valores, você compra ações do Banco do Brasil. Da Caixa Econômica você consegue? Hoje não, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública. O capital tem que ser oriundo somente de entidades públicas. Beleza, então só para voltar aqui, vamos fazer essa leitura do que a Constituição está dizendo. A Constituição não, a Lei das Estatais. As ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, aos Estados, ao DF, aos municípios. Então, na prática, o que você tem que observar aqui é o seguinte, tá? Você pode ter capital público e privado. Só toma cuidado que tem uma observaçãozinha aqui embaixo. As ações com direito a voto, essas ações com direito a voto, elas têm uma restrição. As ações com direito a voto, elas têm que pertencer em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou entidade da administração pública indireta. Então a gente pode dizer o seguinte, as ações com direito a voto, elas têm que estar sob controle do ente público, para que você possa ter o controle acionário da entidade, né? Porque se você perder o controle de acionário, ela deixa de ser uma empresa estatal. Ok, passamos esse bloco aqui e vamos agora para a segunda diferença. A segunda diferença trata daquilo que nós chamamos de forma
societária ou forma jurídica, tá? Forma societária ou forma jurídica. Aquela história de empresa que você vai encontrar lá na legislação empresarial, e que você vai ter, por exemplo, a sociedade anônima, você vai ter a sociedade por cotas, sociedade limitada, e aí esses termos às vezes eles vão variando, né, conforme cada uma das situações. O que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Forma. Quando a gente fala de empresa pública, a empresa pública admite qualquer forma jurídica. Qualquer forma jurídica prevista em direito, né? O nosso saudoso, excepcional professor Sionil Borges ainda falava para a gente assim, qualquer forma jurídica, e segundo ele ainda colocava para a gente que se fosse uma empresa pública da União, ela poderia até ter uma forma exclusiva, que como a União pode legislar sobre essa matéria, ela poderia criar uma forma própria, exclusiva para a sua própria empresa pública, por exemplo, já que ela pode inovar nessa matéria. O que nos interessa aqui é qualquer forma jurídica admitida em direito. Agora, quando nós falamos de sociedade de economia mista, a sociedade de economia mista sempre será uma SA. Sempre. Ela não admite outra forma jurídica. Toma cuidado com duas informações que eu vou trazer para vocês. Informação número 1. Empresa pública pode ser sociedade anônima? Pode. Ela admite qualquer forma, inclusive sociedade anônima. Segunda informação. No âmbito federal, tem um decreto que diz que elas serão preferencialmente sociedade anônima. Até mesmo a empresa pública. Ela fala que a empresa pública será preferencialmente sociedade anônima. Então, no âmbito federal, sociedade de economia mista sempre é SA. Empresa pública admite qualquer forma jurídica. Quase toda questão de prova vai falar isso. Agora, se a questão de prova for muito assim no detalhe, te perguntar, empresa pública tem que ser preferencialmente sociedade anônima no âmbito federal? Também tem que ser preferencialmente sociedade anônima. Pode ser outra? Pode, mas seria um preferencialmente. Onde está isso? Está no decreto que regulamenta a Lei 13.303. Mas, cara, cuidado, só traz isso para sua prova se a questão de prova trouxer isso para o debate. Genericamente falando, é qualquer forma jurídica admitida em direito. E olha o macete que eu vou trazer para vocês aqui. Sociedade de economia mista. É mista, por isso que ela tem esse nome aqui. Mista, mistura. E sociedade, por isso que ela é sociedade anônima. Então, no próprio nome da sociedade de economia mista, você mata essa diferença. Pessoal, essas duas diferenças que nós estudamos até agora são as duas diferenças que estão no próprio conceito lá da Lei 13.303. O último conceito, ele não está na Lei 13.303. A última diferença. Essa última diferença decorre da Constituição Federal, que trata do foro competente para a resolução de litígios. Só que essa terceira diferença é somente quando você compara entidades federais. Ou seja, a terceira e última diferença é somente quando você faz uma comparação de uma empresa pública federal com uma sociedade de economia mista federal. Se ela for estadual ou municipal, não existe essa última diferença, tá? Só existe no âmbito federal. O foro competente para resolver os litígios das empresas públicas é na Justiça Federal. O foro competente para resolver os litígios das sociedades de economia mista federais, nesse caso ele é federal, vai ser da Justiça Estadual. Tá? Então, empresa pública federal, Justiça Federal. Sociedade de economia mista Sociedade de economia mista federal, Justiça Estadual, da sede, do local onde tiver a sede da entidade. Onde tem isso? Súmula 556 do STF. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. 517. A sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. Então, se a União estiver agindo como assistente ou opoente, o fato de ser a União atrai a Justiça Federal. Agora, fora disso, é na Justiça Estadual. Tá bom? Beleza pura. E agora vamos tratar da resolução de uma questão. Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, criadas por autorização legal, cujo controle acionário, olha a expressão que está utilizando, controle acionário pertence ao poder público,
tendo por objeto como regra a exploração de atividades gerais de caráter econômico, constituem sociedade de economia mista, tá? Por que a gente está falando de controle acionário? Professor, por que não é empresa pública? Não é empresa pública porque empresa pública você não utilizaria a expressão controle acionário. Aqui você iria falar que a integralidade do capital social pertence ao poder público, tá? Então seria essa a diferença das duas aqui. E logicamente não é autarquia, não são órgãos e não são fundações públicas dentro de todo o contexto que nós vimos. Outra informação interessante dessa questão, ela fala aqui, ó, como regra, o objetivo como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico. Porque normalmente a gente coloca essa regra é o caráter econômico, até porque você pode utilizar o caráter econômico em sentido amplo, que envolve até mesmo a prestação de serviços públicos, tá? Então com isso, gabarito letra A nessa questão. Próxima questão. Suponha que o município, por meio de lei, autoriza a criação de entidade cujo controle seja por ele exercido, possua a forma de sociedade anônima e conte com a participação de sócios privados na composição do seu capital. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Olha só. Autorizou a criação de uma entidade cujo controle seja por ele exercido e vai ter a forma de sociedade anônima e vai ter sócio privado. Então você tem uma mistura de capital. Então, letra A. A entidade possuirá a forma de sociedade de economia mista e integrará a administração pública indireta. Esse já é o nosso gabarito da questão. Integra a administração direta? Não, né? E não seria nem desconcentração, seria descentralização. A entidade possuirá a forma de associação pública e integrará a administração direta. Associação pública são os consórcios públicos de direito público, no caso, né? A entidade possuirá a forma de empresa pública, não podendo exercer atividade com finalidade lucrativa. 1. Pode ter fim lucrativo. 2. Não pode ser empresa pública, porque ela teria participação de sócios privados. A entidade possuirá a forma de autarquia? Não, né? E será dotada de personalidade de direito privado. O trecho final até estaria certo. Gabarito letra A na questão que nós estamos resolvendo. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem se constituir-se na forma de sociedade anônima. Também correto, né? Empresa pública é qualquer forma empresarial admitida em direito, e sociedade de economia mista é especificamente ou sempre será uma sociedade anônima. Por isso que essa questão está certa. Pessoal, aqui nesse bloco, nós já acabamos as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu quis trazer uma tabelinha, só trazendo um resumo, né? Mas isso aqui pode variar bastante, porque existem muitas outras empresas estatais além das que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Aqui eu quis trazer só um grupo de empresas estatais para você ter mais ou menos noção do que é empresa pública e do que é sociedade de economia mista. Lembrando, muito na prática, a diferença delas é muito mais uma decisão política. Na hora que a lei autoriza a criação, eles podem dizer, vamos constituir isso aqui como sociedade de economia mista, ou vamos constituir isso aqui como empresa pública, tá? E existem aquelas 3 diferenças práticas da composição do capital, da forma jurídica e do foro, no caso de empresas estatais federais, tá? Então aqui, ó, exemplo de empresa pública, Correio, Caixa Econômica, Hemobras, Infraero, BNDES, Serpro, o INB, que é as Indústrias Nucleares do Brasil, EBSER. Eu diria para vocês que a maioria acaba sendo constituída como empresa pública. É mais comum você ter empresa pública. Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil. Tem mais, tá? Aqui são só exemplos e nos estados e municípios você também pode ter outras. Pode ter outras entidades estatais dentro dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tá bom? Beleza, só um exemplo aqui para vocês, aqui uma questão de prova. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil são exemplos de empresas públicas. Errado. Por quê? Porque a Caixa Econômica de fato é uma empresa pública, mas o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Consequentemente, essa questão aqui está errada. E assim, nós fechamos todo esse nosso bloco sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Um grande abraço para todos vocês, espero que essa aula ajude bastante você no seu rumo à aprovação. Até a próxima!